Posso começar? É uma notícia de extrema importância para a nossa democracia e a nossa liberdade. É um documento que precisa trabalhar desde ontem, quando foi anunciado a prisão de 8 anos e 10 meses ao deputado federal Daniel Silveira. São decisões que eu não vou comentar. Eu vou ler aqui 6 considerandos e um decreto de 4 artigos. E depois tem, que vai ser publicado no Diário Oficial da União daqui nos próximos minutos, as razões disso que eu acabo de decretar. Tudo aqui está fundamentado em decisões do próprio senhor Alexandre de Moraes, presidente do Supremo Tribunal Federal. O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, caput, inciso 12 da Constituição, tendo em vista o disposto no artigo 734 do Decreto-Lei 3.689, de 3 de outubro de 41, Código de Processo Penal, e os 6 considerandos. Considerando que a prerrogativa presidencial para a concessão de indulto individual é medida fundamental à manutenção do Estado Democrático de Direito, inspirado em valores compartilhados por uma sociedade fraterna, justa e responsável. Considerando que a liberdade de expressão é pilar essencial da sociedade em todas as suas manifestações. Considerando que a concessão de indulto individual é medida constitucional, discricionária, excepcional, destinada à manutenção do mecanismo tradicional de freios e contrapesos na tripartição de poderes. Considerando que a concessão de indulto individual decorre de juízo íntegro baseado necessariamente nas hipóteses legais, políticas e moralmente cabíveis. Considerando que ao presidente da República foi confiada democraticamente a missão de zelar pelo interesse público e considerando que a sociedade encontra-se em legítima comoção em vista da condenação de parlamentar resguardado pela inviolabilidade de opinião deferida pela Constituição, que somente fez uso de sua liberdade de expressão, decreta um decreto que vai ser cumprido. Artigo 1º. Fica concedida graça constitucional a Daniel Lúcio da Silveira, deputado federal, condenado pelo Supremo Tribunal Federal em 20 de abril de 2022, no âmbito da ação penal 1044, a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática dos crimes previstos. Inciso 1. No inciso 4 do caput do artigo 23, combinado com o artigo 18 da Lei 7.170, de 14 de dezembro de 83. Inciso 2. No artigo 344 do Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Artigo 2º. A graça de que trata este decreto é incondicionada e será concedida independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Artigo 3º. A graça inclui as penas privativas de liberdade, de multa, ainda que haja inadimplência ou inscrição de débito na dívida ativa da União, e as penas restritivas de direitos.
Brasília, 21 de abril de 22, do 101º da Independência e 134º da República. Assina Jair Messias Bolsonaro, presidente da República. É o que eu tinha a se manifestar. Essa questão do indulto, esse ato de clemência constitucional é um ato privativo do presidente da República. Podemos gostar ou não gostar, assim como os parlamentares também não gostam muito quando o Supremo Tribunal Federal declara inconstitucionalidade de emendas, declara inconstitucionalidade de leis ou atos normativos, função constitucional prevista nesse check and balances para o Supremo. Assim como o ato de clemência constitucional não desrespeita a separação de poderes. Não é uma ilícita ingerência do Executivo, com devido respeito às posições em contrário, na política criminal que genericamente é estabelecida pelo Legislativo e concretamente aplicada pelo Judiciário. Até porque indulto, seja graça, o perdão presidencial, seja individual, seja o coletivo, não faz parte da política criminal. É um mecanismo de exceção contra o que aquele que tem competência, o presidente da República, entender excessos da política criminal, genericamente prevista pelo Legislativo e concretamente aplicada pelo Poder Judiciário. E nós temos exemplos no mundo todo. É interessante observar que, por mais que se tente analisar todo o cenário do ponto de vista apenas jurídico, há de se observar como o jurídico foi utilizado para interesses políticos. E nesse aspecto eu me refiro a reações. As reações mostram muito a questão de o pano de fundo da política, e a política suja. Vejam só, nós estamos falando do direito da fala, nós estamos falando da liberdade, algo que é fundamental para a democracia. O senador Randolph Rodrigues, lembrando que é o único senador da rede e que hoje é o articulador oficial da candidatura do ex-presidiário Lula, ele faz ameaças, inclusive, ele ficou realmente indignado com o indulto que o presidente Bolsonaro ofereceu. Casualmente, ele está em Portugal, o senador, e ele menciona, aspas, Bolsonaro, não menciona presidente Bolsonaro, essa falta de deferência, né? Bolsonaro quer atear fogo no Brasil, concedendo graça a um delinquente condenado a mais de 8 anos, antes mesmo do trânsito em julgado. E ele coloca, crimes contra a ordem constitucional não podem ser passíveis deste benefício e iremos ao Supremo Tribunal Federal para derrubar esse desmando por meio de uma ADPF, né, que é uma forma jurídica de se interpor nesse caso. Então, na realidade, chama muito a atenção que grande parte das crises que estão sendo colocadas entre o poder executivo e o poder judiciário tem a ver com algo que nós brasileiros temos que ter muita paciência para perceber. A esquerda arraigada, aquela esquerda podre, não teve maioria no Congresso Nacional e não aceita, como uma criança infantil, não aceita perder. Quando uma pessoa não aceita perder algo que é natural e que fala muito sobre caráter, essa esquerda que não aceita perder, toda vez que não consegue, no debate, na fala,
buscar a maioria, como é o que deve ser feito na democracia, no Congresso Nacional, bate lá no Congresso, no Supremo Tribunal Federal, pedindo para que os ministros deem a opinião ou coloquem-se ali fazendo aquilo que a pequena esquerda quer que fique goela abaixo as suas ideias, as suas pautas serem ali cumpridas, e não aquilo que é da prática da democracia. E aí, por trás disso, vem toda uma imprensa militante dizendo: é o ministro contra o presidente Bolsonaro, é o presidente Bolsonaro contra o ministro. Eu não estou entrando em detalhes da questão do Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre tem um aspecto muito peculiar, é outro aspecto. Mas eu quero trazer esse assunto porque é uma pauta recorrente nesses 2 últimos anos. A tentativa de criar uma situação perigosa para o Brasil, para a democracia, para a ordem pública do nosso país, que é uma crise institucional entre 2 poderes que podem funcionar, aliás, os 3 poderes que devem funcionar, cada qual nos seus limites, que quem comanda, quem define isso foi a Constituição de 88. Então, essa pegadinha eu acho importante trazer nesse momento, porque assim, nós temos que ter muito critério em como vamos bater, para a gente bater na pessoa certa, para a gente ir no foco certo e não realmente replicar uma narrativa que, no fim, prejudica a todos, e principalmente ao Brasil, não é? Perfeito.